Fala, galera. Então vamos voltar, né? Voltando então, continuando a mudança de fase. E hoje nós vamos continuar falando sobre a mudança de fase, mas nós vamos focar mais nos processos de evaporação de um líquido, bem como algumas curiosidades, e vamos resolver os exemplos que ficou para trás, que a gente não resolveu na primeira videoaula. Então vamos lá. Processo de evaporação. Evaporação você já sabe, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá. Só que dependendo de umas certas circunstâncias, galera, esse processo ele pode ser feito mais rápido ou ele pode ser feito mais devagar, tá? Então, se a gente quer acelerar esse processo de evaporação, o que a gente tem que focar? A gente tem que focar em algumas coisas bem específicas que podem interferir. Primeiro, a temperatura. Se você fornece mais calor, se você faz a temperatura da substância variar mais, é lógico que o processo de evaporação acontece mais rápido, tá? A umidade do ar, ela tá ligada com esse processo de evaporação? Tá, vou falar disso mais para frente, tá? O vento, será que o vento pode influenciar? Pode também. Então a gente vai ver alguns processos, algumas coisas, alguns eventos que podem influenciar nisso aí. Bom, mas primeiramente vamos pensar. Evaporação é passagem do líquido para o gasoso. Tá? Aí a fase líquida, as moléculas estão um pouco afastadas uma das outras, né? Aí o que acontece? Para as moléculas se agitarem, para elas poderem conseguir evaporar, elas têm que receber calor, tá? Então, quando você fornece calor para o líquido, galera, as moléculas dele, elas vão absorver esse calor e elas vão começar a se agitar. Então, as moléculas se agitando, elas rompem o processo, aquela força de coesão que mantém uma molécula unida com a outra, e então assim ela consegue passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela consegue vaporizar. Tá. Só que o que acontece, galera? Quando essa molécula que está saindo consegue vaporizar, o que ela faz? Ela retira o calor das outras moléculas que estão próximas a ela, tá? Só assim ela consegue vaporizar. Então, todo mundo já passou por isso. Quando você pula na piscina, na hora que você sai, você sente bastante frio. Por quê? Porque as gotículas de água que estão no seu corpo, né, elas vão receber a radiação do sol, né? Então elas vão começar a se agitar e vão começar a vaporizar. Só que não é só da energia do sol que elas vão absorver esse calor, não. Elas vão retirar esse calor também do seu corpo. Então, o seu corpo vai fornecer calor para essas moléculas para elas poder conseguir vaporizar. Então, se você está perdendo calor, a nossa sensação térmica é de frio, tá? Então, a gente já viu que o frio não existe. O frio nada mais é do que a ausência do calor. O frio é a perda do calor. Então, ou seja, se as moléculas precisam receber calor para poder vaporizar, elas vão tirar esse calor de onde? Do seu corpo. Então, você vai sentir frio. Então, por isso que a nossa primeira reação é enrolar numa toalha, enrolar em vestir roupa. Por quê? Para a gente não sentir esse frio, porque as moléculas não vão se vaporizar, tá? Então, o que você tem que saber do processo de vaporização de um líquido? Que as moléculas que estão saindo, vaporizando, elas precisam receber o calor, né? Então, elas retiram o calor das moléculas que ficaram ou do corpo onde elas estão em contato, tá? Então, olha lá, a evaporação é um processo espontâneo de um líquido sob quaisquer condições, como resultado da agitação térmica molecular. A qualquer temperatura, algumas moléculas adquirem energia cinética superior à média e conseguem vencer a força de coesão entre as partículas, abandonando o líquido através da superfície livre. Tá? Ou seja, aconteceu vaporização. A velocidade de evaporação ela pode ser influenciada por alguns fatores. Então vamos lá, a velocidade com que isso acontece. Então vamos lá. Primeiro, da natureza do líquido, isso é óbvio. Se o líquido é volátil ou se ele é não volátil. O que é um líquido volátil? É aquele que evapora facilmente, muito rápido, tá? Então alguns líquidos eles já têm essas propriedades, né? Já tem na sua propriedade essa volatilidade, ou seja, ele consegue vaporizar muito rápido, tá? No caso, por exemplo, a acetona. Se você deixar a acetona destampada, depois de um certo tempo você voltar lá, ela já deu uma diminuída. Por quê? Porque ela evapora muito rápido. Depois, da área da superfície livre. Tá, o que é isso? Vamos pensar na acetona. Se você colocar a acetona
né? Ela vem num vidrinho que tem um gargalo muito estreito. Se você colocar ela num vidro onde o gargalo é mais largo, será que isso pode influenciar na velocidade de evaporação da acetona, galera? Claro que pode. O vidro que tem o gargalo mais largo, ele vai possibilitar mais saída de moléculas, mais de vapor dessa acetona. Então, por isso que vai vaporizar mais rápido. Então, ou seja, a área da superfície livre ali em cima faz diferença sim, tá? Da pressão externa também. Se você tiver uma pressão externa em cima do líquido que vai acontecer a evaporação dele ali, você pode acelerar ou diminuir o processo de evaporação desse líquido, tá? Da temperatura. Se você pegar esse vidro de acetona, né? Você pode pegar os dois vidros de acetona com um gargalo estreito. Você colocar eles em ambientes com temperaturas diferentes, aquele ambiente que a temperatura é mais alta, você pode ver que a acetona evapora muito mais rápido do que o vidro de acetona que você colocou num ambiente com temperatura mais baixa. Então a temperatura é óbvio que vai modificar, vai influenciar. A concentração de vapor. Quando o líquido ele começa a vaporizar, começa a formar ali em cima, né, próximo à superfície ali, umas presenças de vapor, tá? Umas moléculas de água, de vapor. Isso pode influenciar também, pode atrapalhar, tem hora que pode ajudar, tá? Então isso também pode influenciar na rapidez de evaporação do líquido. E os ventos. Os ventos também podem influenciar na rapidez com que essa evaporação acontece, galera. Se você quando você lava a roupa, né? Pode não ter sol, mas se tiver ventando, você vai pendurar a roupa no varal, ela pode secar bem rápido também, mesmo não tendo sol. O vento acelera esse processo, tá? Voltando na área de superfície livre, galera, a gente vai voltar a falar disso aí. Quando você vai pendurar a roupa, quando você está lavando a roupa, você vai pendurar ela no varal, o ideal é você pendurar ela por pregadores, né, de maneira que ela fica toda aberta, tá? Porque tem gente que pendura no varal, joga metade na roupa para cá, metade para lá, fica pendurada lá no meio. Isso pode fazer com que a secagem da roupa se torne muito devagar. Então, o ideal é você pendurar, né, a roupa toda aberta, basicamente, pendurada pelos pregadores nas partes bem externas, bem nos extremos dela, para ela ficar toda aberta. Ainda mais se estiver ventando. Aí que acontece que acelera mesmo, tá? Esse processo. Bom, nesse processo então de evaporação, as moléculas que saem retiram o calor do líquido restante, tornando-o frio, né? É aquele outro caso também. Quando você vai tomar um café, o café está quente. A primeira coisa que você faz é soprar o café. Para quê? Porque você vai fazer as moléculas ficar agitadas. Se elas movimentarem, elas conseguem vaporizar. E elas vaporizando, elas retiram o calor das moléculas que estão ficando. Então o café resfria, tá? Também tem a ver com a evaporação do líquido. A umidade do ar. Essa também, gente, essa atrapalha, tá? A umidade do ar é a presença de vapor d'água no ar e ela atrapalha a evaporação dos líquidos. Como assim? Então vamos lá. Qual que é a função do ventilador, galera? O pessoal acha que a função do ventilador é jogar o ar frio na gente. Não, a função dele não é essa. A função do ventilador é afastar o vapor de água que está próximo ao nosso corpo, tá? Principalmente ao nosso rosto, né? Que a gente percebe mais a sensação pelo rosto. Então, se o ventilador afasta esses vapor de água, essas moléculas de água que fica próximo ao nosso rosto, o que acontece? A nossa transpiração, ela acontece mais fácil, galera. Porque nós temos o processo de transpiração, um processo natural de regulação, né? Regulamentação, né? Da temperatura do nosso corpo. Então, quando você está fazendo atividade física, né? Você tem que transpirar para você não sobreaquecer a temperatura do seu corpo. Você tem que jogar esse calor para fora, tá? Então, você faz isso através do processo de transpiração, tá? Só que o processo de transpiração, ele pode ser influenciado pela presença do vapor d'água, da umidade do ar. Então, quando a umidade do ar é muito alta, é porque choveu muito e tem muita presença de vapor d'água na atmosfera. Então, se você está fazendo atividade física, a sua transpiração vai ficar difícil se tiver muita presença de vapor d'água na atmosfera. Isso vai fazer com que a temperatura do seu corpo se eleve um pouquinho. Então, por isso é que a gente vai ter uma sensação de calor insuportável.
Por quê? Porque a gente não está conseguindo fazer transpiração, a gente não está conseguindo fazer a regulamentação da temperatura do nosso corpo, tá? Aí você usa o ventilador para quê? Para poder afastar esses vapor de água, essa concentração de vapor d'água na atmosfera próxima a você, para que o seu corpo consiga fazer a transpiração, a regulamentação da temperatura do seu corpo, tá? Então a função é essa, galera, tá? Quando você se perde numa selva também, por quê? Porque como a umidade do ar está muito alta, a temperatura lá é muito quente, a umidade lá é muito alta, a temperatura das florestas é muito alta. Isso quem se perde lá pode até morrer, porque você pode desidratar. Se você não achar num riacho com água doce, então você pode até morrer, desidratar. Porque lá a transpiração vai ficar difícil, tá? Aí você transpira, você joga calor para fora, mas não sai. Aí sua temperatura tende a aumentar, então você vai sempre desidratar. Não tem água, tá? Então a umidade do ar é muito importante também no processo de evaporação dos líquidos. Então vamos lá, a umidade relativa está diretamente ligada ao nosso cotidiano. Por exemplo, quanto maior a umidade relativa do ar, é mais difícil ocorrer a evaporação dos líquidos. Assim, as roupas úmidas não secam, o ar condensa nos azulejos e pisos das casas, o suor tem dificuldade de evaporar da pele, por isso a nossa sensação térmica é de que o dia está mais quente, tá? Então aqui eu coloquei um ventilador para você lembrar que a função do ventilador não é jogar o ar frio e sim afastar a presença de vapor d'água próximo ao nosso rosto, nosso corpo. Aí eu mostrei a floresta, né, que lá dentro a umidade é muito alta, então a temperatura lá dentro tende a ser alta, se você entrar lá dentro, fica se perder lá dentro, tá? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos que utiliza isso, ó. Quando você for colocar a roupa para secar, pendura pelas extremidades no varal para ela poder ficar toda aberta, tá? A área de superfície livre faz diferença, porque aqui ó, a área de superfície livre aqui o gargalo é maior, aqui é menor, então o líquido evapora mais rápido, onde o gargalo é maior. Coloquei a panela de pressão. Panela de pressão aqui, ó, o vapor d'água aqui dentro, ó, o que acontece? Ele faz aumentar a pressão em cima da água. Isso faz com que a temperatura dela aumente, de ebulição dela. Então, de 100 pode passar para 120, para 130 graus Celsius. Aí, como a temperatura aqui é muito alta, o alimento cozinha mais rápido, tá? Então, a função da panela de pressão é isso. Agora, outro exemplo que a gente vai falar, que eu já falei, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Quando você sopra algum alimento que está quente, justamente poder fazer com que as moléculas evaporem e retire o calor das moléculas que estão ficando. A água desse filtro de barro é muito mais gostosa, muito mais gelada. Por quê? Porque esse barro, gente, esse filtro aqui, ele é feito de barro, e o barro é uma substância porosa, onde ele permite o líquido que está lá dentro que ele evapore naturalmente. Então, esse líquido lá dentro evaporando, ele vai retirando o calor do líquido que está ficando. As moléculas que vão saindo vão retirando o calor das moléculas que estão ficando. Então, parece que cada vez mais a água lá dentro está mais geladinha. Então, por isso que a água é mais fresca, mais gostosa, mais gelada no filtro de barro do que num filtro de porcelana ou num filtro de plástico, né? Aqui quando você sai da água, né? Quando você sai mergulhando, sai da piscina, você sente frio, por quê? Porque as moléculas que estão evaporando estão retirando calor do seu corpo, né? Então isso que eu já tinha falado isso tudo pra gente. Agora aqui tem o comportamento das substâncias na fusão e na solidificação, né? Que eu vou falar sobre o regelo que está aqui na frente, que é muito importante, ó. O regelo, o que permite a patinação do gelo, galera? Patinação no gelo permite o quê? Que se você aumente a pressão, se você aumentar a pressão em cima do gelo, você aumenta o ponto de fusão dele. Então você faz ele derreter mais rápido. Então o que acontece? O patins, ele tem que ter uma lâmina fina. Por quê? Essa lâmina fina vai exercer uma pressão em cima da camada de gelo. Aí aquele gelo que está ali, ele começa a derreter, vira uma água. E por isso que o gelo desliza facilmente. Porque ali de baixo ele formou água. E depois que esse patins passa, galera, a pressão sobre o gelo volta ao normal. Então ele volta a congelar. Por isso que chama de regelo. Esse fenômeno de sofrer regelo, você encontra ele na patinação. Quem descobriu isso? Foi esse tal de Tyndall, tá? O que ele fez? Ele pegou uma barra de gelo, passou de um lado de cá e colocou um fio, né? De um lado do outro, colocou pezinhos, né? No fio, amarrou no fio, nas extremidades do fio, uns pesos, e colocou esse fio aqui em cima em contato com o gelo. E esperou um tempo, foi passando o tempo, esse fio começou a penetrar no gelo, tá?
de maneira que esse fio atravessou completamente o gelo e não partiu o gelo. Por quê? Quando o fio estava passando pelo gelo, ele estava aumentando a pressão em cima do gelo. Isso fez com que a temperatura aumentasse, a difusão do gelo. Então esse gelo derreteu e depois que o fio passou, a pressão em cima do gelo voltou ao normal. Então é lógico que o gelo, né, que a água que estava sendo formada ali, voltasse a congelar. Então isso é o regelo, tá, galera? Esse fenômeno também vai ser muito importante aí no nosso dia a dia. Bom, então vamos lá para os exemplos. Ó. Assinale F verdadeira para cada afirmativa aí. A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius? Pode, dependendo da pressão, né, gente? Da pressão atmosférica, pode. A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Claro, né? O líquido tem que retirar calor da pele. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. Se a gente falou que a letra A precisa, então essa aí é falsa. Então, por isso que é a letra A, viu, galera? Então, ó. Outro exemplo. Na questão a seguir, assinale a afirmativa incorreta. Então, de cara, a gente sabe que a letra A. Todos os materiais expandem-se quando aquecidos? Não, galera. Nem todo material se expande quando aquecido. Já falei para vocês, a água ela tem um formato diferente, ela tem um tipo de ligação diferente. A água, no primeiro momento, ela não se expande. Primeiro ela diminui de volume, depois ela expande, tá? Bom, veja a tabela abaixo, as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias. Então, me deu aqui temperatura de ebulição, temperatura de fusão, temperatura de ebulição de algumas substâncias. A temperatura de 80 graus Celsius, quais dessas substâncias estão no estado líquido? Então, vamos lá. Fusão. Então, daqui para cá, só você pensar aqui, ó, sólido, aqui no meio, líquido, e na direita aqui, gasoso, não é isso? Então, ou seja, o 80, galera, ele tem que estar entre essas duas valores, entre essas duas temperaturas aqui, ó. Porque aí a substância está na fase líquida, tá? Porque, ó, menor do que 0 está na fase sólida. Maior do que 100 está na fase gasosa, ok? Ó, menor do que menos 114, fase sólida. Maior do que 78, fase gasosa. Então, como pediu no estado líquido, então vamos lá. O 80 está entre 0 e 100? Sim, então a água está no estado líquido. O 80 está entre menos 114 e 78? Não. O 80 está entre 17 e 118? Sim, então o ácido cético a 80 graus Celsius ele é fase líquida, sim. O 80 está entre 41 e 72? Sim, então o fenol a 80 graus Celsius ele é fase líquida. O 80 está entre menos 63 e 61? Não. O 80 está indo aqui, ó, então ele está no estado gasoso. Então, por isso que ele não pode ser, o cloroformo não é líquido na temperatura de 80 graus Celsius. Entendeu, galera? Então, a resposta correta é a letra C. Bom, sobre as mudanças de fase, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Por que eu marquei a letra D? Ó, o fato de uma substância em estado líquido estar em ambiente fechado ou aberto não interfere a sua evaporação. A gente não acabou de falar que se a substância tiver um gargalo largo, né, outro gargalo mais curto, ou se estiver tampado, sem tampar, lógico que isso interfere sim, galera. Você pode pegar dois vidros com o mesmo gargalo, tá? Agora, por exemplo, acetona, né? Se uma você deixar aberto e o outro você tampar, o que você deixou aberto vai evaporar, lógico. O outro não vai evaporar, não. Está fechado. Então, por isso que a afirmativa incorreta é isso. O fato de um ambiente estar fechado ou aberto não interfere? Lógico que interfere. Agora vamos para o outro aqui, ó. Um corpo de massa 6 gramas, ele está no estado sólido, ele é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 Cal/grama, determina a quantidade de calor recebida pelo corpo. Então você vai usar o Kimula, tá? Então você vai, Q igual a quantidade de calor total. A massa da substância, 6 gramas. O L, 35 Cal/grama, calor latente, 35, multiplicou. Então quer dizer que para 6 gramas dessa substância, eu tive que fornecer para ela 210 calorias para poder mudar de fase, para ela poder sofrer a fusão, tá? Aqui ele não especificou qual que é a temperatura de fusão da substância, mas nem precisa. Já falou para você que ela já vai ser aquecida até o ponto de fusão, né? E depois vai derreter. Bom, agora essa aqui vai ser uma mistureba danada, viu, gente? Agora vai misturar calor sensível e calor latente, ó. Temos inicialmente 200 gramas de gelo que está a menos 10 graus Celsius. Aí você vai lembrar, o gelo está a menos 10, para ele derreter ele precisa chegar a 0 graus.
Então, primeira coisa que eu tenho que fazer com esse gelo, aquecer o gelo. Se eu vou aquecer o gelo, eu tenho que usar o calor sensível, que é o quimacete, e não o quimula, tá? Aí ele quer saber, determina a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, ó, você tinha 200 gramas de gelo e tem que fazer virar 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, você tem 3 coisas a fazer. Aquecer o gelo até ele chegar a 0 graus, que é o ponto de fusão dele. Depois, a fusão, derreter o gelo. E depois, aquecer a água que veio do derretimento do gelo até 20 graus Celsius. Então, a gente tem que fazer 3 coisas. Aquecer o gelo, derreter o gelo e esquentar a água. Tá, então a primeira etapa, aquecimento do gelo. Então, se você vai aquecer o gelo, tem que usar o quimacete. Então, Q igual a MC ΔT. A massa de gelo, 200. Calor específico do gelo, te deu aqui, ó. Calor específico do gelo, 0,5. A variação de temperatura, se está a menos 10 e precisa chegar a 0 graus, que é a temperatura que o gelo derrete, então ele vai variar a 10, galera. Multiplicando isso aqui tudo, eu vou gastar 1000 calorias só para poder esquentar o gelo, para deixar ele no ponto de derreter. Segunda etapa, agora vem a fusão do gelo. Aí agora é o quimula, então Q igual a M vezes L. Aí a massa 200, calor latente de fusão do gelo que é 80, multiplicou, só para derreter 200 gramas de gelo eu vou gastar 16.000 calorias de calor. Bom, terceira etapa, pegar essa água e esquentar ela até 20 graus Celsius. Então, se você vai esquentar a temperatura, vai variar a temperatura, é o quimacete. Então, Q igual a MC ΔT, ó. Aí a massa de água, 200 gramas. É lógico que você tinha 200 gramas de gelo, vai virar 200 gramas de água. A massa não pode mudar. O calor específico da água, ele te deu, que vale 1 aqui, ó. E a variação de temperatura. Se você derreter o gelo, a água está a 0 graus. Só que o exercício não quer água a 0 graus, ele quer água a 20 graus Celsius. Então, ΔT é 20, ó. Multiplicando, 4.000. Aí você vai somar, pra você saber a quantidade de calor total que você vai gastar para fazer isso tudo. 1.000 mais 16.000 mais 4.000. Então você vai gastar ao todo 21.000 calorias. Você vai pegar 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e transformar em água a 20 graus Celsius. Então você vai gastar 21.000. Tá. E como que a gente monta um gráfico para isso? Então tá aqui, ó, a curva de aquecimento, ó, variação de temperatura, quantidade de calor. Então a primeira coisa, colocar aqui a temperatura inicial do gelo, menos 10. Coloca a reta inclinada até o 0 e coloca o 1000 aqui, ó. O 1000 foi a quantidade de calor que você forneceu para a substância esquentar. Para o gelo esquentar de menos 10 até 0. Então coloca o 1000 aqui. Aí depois vai acontecer a mudança de fase, então a reta fica paralela. Tá, e qual foi a quantidade de calor para derreter o gelo? 16.000. Só que você não pode colocar 16.000 aqui não. 16.000 é a diferença entre esses dois pontos. Se aqui já é 1.000, para dar 16.000 a diferença, então você tem que colocar 17.000 aqui, ó. Tá? Aí agora vamos aquecer a água. Aí a reta volta a ficar inclinada para mostrar que a temperatura da água saiu de 0 e foi até 20 graus. Qual foi a quantidade de calor que a gente forneceu? Tá? A diferença entre 17.000 e os 21.000 total que está aqui, ó. Então 21.000 menos 17.000 dá os 4.000, que é a quantidade de calor que você gastou só para poder esquentar a água, tá? Então, montamos a equação, né? Montamos a curva, o gráfico de aquecimento dessa substância para esse exercício, galera, tá? Aí aqui, esse aqui não tem a resolução, né? Então, não tem como. Então, ou seja, galera, não é difícil mudança de fase também não, tá? Tem que saber diferenciar quando que você usa o quimacete, quando que você usa o quimula. Você tem que observar. Você está variando a temperatura da substância? Então é o calor sensível, então é o quimacete. Está fazendo a substância mudar de fase? Ela já atingiu aquela temperatura que ela precisa? Então é o quimula. Tá? É o Q igual a M vezes L, calor latente. Então é só ficar esperto nisso, não tem segredo não. Até a próxima videoaula.